Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais me vejam da mesma forma. Sabe aquela dor que é tão profunda que parece entrar pelos poros e virar parte do seu sangue? Uma dor que você carrega durante anos, décadas, porque não tem coragem de dividir com ninguém? Pois é, meus queridos, é sobre essa dor que vou falar hoje. Uma dor que guardei no peito por mais de 50 anos, uma história que me custou quase a vida para conseguir superar. Olá, meus queridos, me chamo Maria da Conceição, mas podem me chamar de Vó Conceição. Tenho 78 anos e nasci aqui no interior da Bahia, numa cidadezinha chamada Tanhaçu, tão pequena que se você piscasse na entrada, já estava saindo. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de meio século. Uma história sobre uma jovem de apenas 17 anos que saiu de casa cheia de sonhos e esperanças, mas que descobriu da pior forma possível que nem toda casa é um lar e nem todo patrão é protetor. Antes de começar minha história, queria agradecer porque batemos 180 mil inscritos essa semana. Para agradecer a todos vocês desse Brasil tão grande, vamos sortear 1.500 rollers no final do mês. Para participar, é só estar inscrito no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar de onde você está assistindo. E se puderem, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito esta velhinha aqui a continuar contando suas histórias. Porque vou contar para vocês. Essa história que vou dividir hoje me custou muito para conseguir colocar em palavras. Mas se pode ajudar alguma mulher que esteja passando por algo parecido, então valeu a pena todo esse sofrimento. Era março de 1972, uma época em que as moças do interior tinham poucas opções na vida. Ou se casavam cedo com algum rapaz da região, ou saíam para trabalhar nas casas dos fazendeiros prósperos. Eu era a caçula de 7 filhos, e meu pai, senhor Antônio, coitado, trabalhava de sol a sol numa propriedade pequena que mal dava para sustentar a família toda. Acordava às 4 da manhã para tirar leite das 3 vaquinhas que tinha. Depois ia para a roça capinar mandioca até o sol se esconder atrás das montanhas. Minha mãe, Dona Sebastiana, era uma mulher de fibra, dessas que aguentavam qualquer tempestade em pé. Mas o corpo já estava cansado de tanto parto e tanto trabalho pesado. 7 filhos, sendo que 2 morreram pequenos de febre, e ela criando os 5 que restaram praticamente sozinha, porque papai chegava em casa já sem forças nem para conversar. Ela lavava roupa para as famílias mais abastadas da cidade, passava ferro com aqueles ferros pesados de brasa, costurava até alta madrugada à luz de lamparina para conseguir alguns trocados extras. Nossa casa era pequena, feita de taipa, com chão de terra batida que minha mãe varria 3 vezes por dia para manter limpo. Tinha 3 cômodos, a sala que também era quarto dos pais, um quartinho onde dormiam eu e minhas 2 irmãs, e outro onde dormiam meus 2 irmãos. A cozinha era do lado de fora, coberta só com telha de barro, e o fogão era a lenha, daqueles que fazem a fumaça subir e deixar os olhos ardendo. Lembro do cheiro daquela casa como se fosse ontem. Mistura de fumaça de lenha, sabão de cinza que minha mãe fazia e aquele cheiro gostoso de comida simples, feijão, farinha, rapadura. Nas manhãs frias de junho e julho, a neblina entrava pela casa e se misturava com a fumaça do fogão, criando uma atmosfera meio mágica que me deixava sonhando com mundos distantes. Quando completei 17 anos, em janeiro de 1972, apareceu uma oportunidade que na época pareceu uma bênção dos céus. Dona Carmosina, a parteira da cidade, veio até nossa casa com uma proposta. Seu Arthur Mendonça, um fazendeiro próspero da região, estava procurando uma cozinheira nova. A anterior, uma moça chamada Dorinha, tinha se casado com um rapaz de uma cidade vizinha e ido embora. A fazenda dele ficava a uns 15 quilômetros da nossa cidade, mas naquela época, 15 quilômetros pareciam 15 léguas. Era longe de casa, mas o pagamento era muito bom para os padrões da época. 70 cruzeiros por mês, quando meu pai ganhava apenas 50, trabalhando de sol a sol.
Conceição é uma menina trabalhadora, sabe cozinhar que é uma beleza, e é de família honesta, disse Dona Carmosina para meus pais. Seu Arthur está precisando de alguém de confiança para cuidar da cozinha da casa grande. Dona Eulália está enjoada, esperando o bebê, e não consegue mais ficar perto do fogão por causa do cheiro. Meus pais se entreolharam com aquele olhar de quem está vendo uma solução para problemas que pareciam não ter fim. Com os 70 cruzeiros que eu mandaria para casa, eles conseguiriam comprar uma vaca a mais, melhorar a alimentação da família, talvez até reformar o telhado da casa que estava com goteiras. Mas é longe da gente, Conceição, disse minha mãe, com aquela preocupação maternal que só quem é mãe entende. Como é que a gente vai saber se você está bem? Dona Sebastiana, interrompeu Dona Carmosina, seu Arthur é um homem de bem, casado, pai de família. A fazenda dele é conhecida na região toda pela honestidade, e a menina vai ter folga aos domingos para vir visitar vocês. Eu estava animada com a possibilidade. Sempre gostei de cozinhar, aprendi com minha mãe desde pequena, sabia fazer todos os pratos típicos da região. Vatapá, moqueca, caruru, chinchim de galinha, cocada, quindim, e a ideia de ajudar minha família me encheu de orgulho. Seria uma mulher trabalhadora, independente, contribuindo para o sustento da casa. No domingo seguinte, seu Arthur veio nos buscar numa carroça puxada por 2 cavalos castanhos. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados, bigode aparado, sempre de camisa branca engomada e chapéu de couro marrom. Tinha porte imponente, falava pausadamente, com autoridade, mas sem grosseria. À primeira vista, parecia um homem sério e respeitável, daqueles que inspiram confiança. Senhor Antônio, Dona Sebastiana, disse ele, tirando o chapéu educadamente. Podem ficar tranquilos que vou cuidar da menina como se fosse minha própria filha. Na minha casa tem respeito e ordem. Minha mãe arrumou minhas poucas roupas numa trouxinha de pano. 3 vestidos simples, 2 saias, algumas blusas, 2 combinações, um par de sapatos pretos que ela tinha guardado para ocasiões especiais e uma corrente de ouro que tinha sido da minha avó. Leva isso, disse ela, colocando a corrente no meu pescoço, para lembrar que você sempre tem uma família que te ama. A viagem até a fazenda foi uma aventura para mim, que raramente saía da nossa cidadezinha. A estrada era de terra batida, cheia de buracos, e a carroça balançava tanto que eu precisava me segurar para não cair. Mas a paisagem era linda. Morros verdes cobridos de caatinga, gado pastando tranquilamente, pequenas casas de fazenda espalhadas aqui e ali, sempre com suas varandas cheias de flores. Seu Arthur foi conversando comigo durante o trajeto, perguntando sobre minha família, minha experiência na cozinha, se eu sabia ler e escrever. Contei que tinha estudado até a 4ª série, que sabia fazer as contas básicas e que adorava cozinhar. Ele parecia satisfeito com as respostas, chegou até a elogiar minha educação e modos. Você vai gostar da fazenda, Conceição, disse ele. É um lugar tranquilo, próspero. Dona Eulália é uma senhora muito fina, educada. Vocês vão se dar bem. Lembro como se fosse ontem do momento em que avistei a Fazenda Santa Rita. Era uma propriedade imponente, com uma casa-sede de 2 andares, pintada de branco com detalhes azuis, cercada de cajueiros, mangueiras e jasmins. O portão principal era de ferro forjado, com o nome da fazenda trabalhado em letras bonitas. Tudo ali respirava prosperidade e tradição. O cheiro de jasmim misturado com esterco de gado e terra molhada tomava conta do ar. Era um cheiro forte, mas que me deu sensação de segurança e abundância. A casa principal tinha uma varanda ampla, com colunas brancas e cadeiras de balanço. As janelas eram grandes, com bandeiras coloridas, e eu podia ver cortinas de renda branca balançando com o vento. Dos lados da casa havia construções menores. A casa dos funcionários, os estábulos, o curral, a casa da farinha. Tudo muito organizado, limpo, bem cuidado. Dona Eulália me recebeu na varanda. Era uma mulher elegante, na casa dos 40 anos, cabelos castanhos sempre arrumados num coque baixo, vestindo um vestido florido bem passado. Falava pouco,
mas quando falava, era sempre educada, com aquele sotaque refinado das mulheres bem-nascidas da época. Tinha o rosto bonito, mas meio cansado, e realmente parecia enjoada. Estava grávida de uns 6 meses pela barriga que fazia. "Seja bem-vinda, Conceição", disse ela, me dando a mão delicadamente. "Espero que você se sinta em casa aqui. Vou te mostrar seus aposentos e depois a cozinha." Eles tinham 2 filhos já crescidos, Arthur Filho e Maria Helena, que estudavam na capital e só vinham para casa nas férias. Então a casa ficava mais quieta, só com eles 2, eu e mais 3 funcionários que cuidavam do gado e da propriedade. Seu Benedito, um senhor negro de uns 60 anos que era o vaqueiro-chefe, Toninho, um rapaz jovem que ajudava com o gado, e Zé Carlos, que cuidava da manutenção geral da fazenda. Meu quarto ficava nos fundos da casa, no térreo, próximo à cozinha. Era pequeno, mas confortável, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa simples, uma mesinha com espelho e uma cadeira. Tinha uma janelinha que dava para o quintal, onde as galinhas ciscavam livremente e onde havia um jardim com pés de rosa, Maria sem vergonha e begônias. A janela não tinha vidro, apenas uma folha de madeira que eu podia abrir para deixar entrar a brisa fresca da noite. A cozinha era ampla e bem equipada para os padrões da época. Tinha um fogão a lenha grande, com 4 bocas e um forno espaçoso, uma mesa comprida de madeira maciça para preparar as refeições, prateleiras cheias de panelas de ferro e barro e uma despensa sempre bem abastecida. Havia também um fogão a gás pequeno, novidade para mim, que Dona Eulália disse que eu podia usar para preparações mais delicadas. A despensa era um sonho para qualquer cozinheira. Sacos de feijão, arroz, farinha de mandioca, açúcar, rapadura, bacalhau, linguiça defumada, queijo coalho, muitas latas de conserva, vidros de temperos que vinham até da capital. Havia também uma pequena horta nos fundos onde cresciam coentro, cebolinha, pimentão, tomate, alface, quiabo. E no quintal tinha um galinheiro com mais de 20 galinhas, sempre garantindo ovos frescos. Logo nos primeiros dias, pensei que tinha dado sorte na vida. O trabalho não era leve. Acordava às 5 da manhã para acender o fogão e preparar o café da manhã. Depois preparava o almoço, depois a janta. Mas eu estava acostumada com o trabalho pesado desde pequena. E a variedade de ingredientes disponíveis me permitia fazer pratos que só sonhava em preparar. Seu Arthur se mostrava um patrão atencioso nos primeiros tempos. Sempre perguntava se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa para a cozinha, se a família estava bem. Quando Dona Carmosina vinha visitar, ele sempre mandava lembranças para meus pais e dizia que estava muito satisfeito com meu trabalho. Eu, ingênua como era, ficava grata por tanta consideração. Dona Eulália também parecia satisfeita com meu trabalho. Sempre elogiava meus quitutes, principalmente minhas sobremesas. Eu fazia um pudim de pão que ela adorava e uma cocada de forno que derretia na boca. Ela me ensinou algumas receitas mais refinadas que conhecia, pratos que tinha aprendido quando morou alguns anos na capital durante a juventude. Os primeiros 3 meses passaram tranquilos e produtivos. Eu mandava 50 cruzeiros para casa religiosamente, guardava 15 para meus gastos pessoais e ainda sobrava algum dinheiro que ia poupando num cofrinho que tinha comprado na cidade. Ficava feliz sabendo que estava ajudando minha família de forma substancial. Nas folgas, que eram aos domingos à tarde, eu ia visitar meus pais ou ficava conversando com outras moças da redondeza que também trabalhavam em fazendas. A vida parecia ter tomado um rumo muito bom e eu chegava a sonhar em juntar dinheiro suficiente para um dia abrir um restaurantinho na cidade ou, quem sabe, até na capital. Sentia orgulho de ser uma moça trabalhadora, independente, contribuindo para o sustento da família. Escrevia cartas para meus pais contando das novidades, dos pratos novos que aprendia, da vida tranquila na fazenda. Mas foi ali pelo final do 3º mês, início de junho, que comecei a perceber que algo não estava certo. Não era nada muito óbvio no começo. Eram coisinhas pequenas que uma pessoa mais experiente, mais vivida, talvez tivesse notado antes. Seu Arthur começou a aparecer mais na cozinha, especialmente nos horários em que Dona Eulália não estava por perto.
Ficava ali, encostado no batente da porta, me observando trabalhar. Dizia que estava conferindo o serviço, se certificando que tudo estava correndo bem, mas tinha alguma coisa no olhar dele que me deixava desconfortável. Era um olhar diferente do olhar de patrão supervisionando funcionária. Era um olhar que demorava mais do que deveria, que percorria meu corpo de uma forma que me fazia querer me cobrir com um pano. Mas eu tentava ignorar esses sentimentos, pensando que estava imaginando coisas, que estava sendo boba. Afinal, ele era um homem casado, respeitado, pai de família. Começou também a fazer comentários sobre minha aparência que me deixavam sem jeito. Dizia que eu estava ficando moça, que tinha crescido muito desde que chegara ali, que era uma menina bonita e trabalhadeira. Conceição, você está se desenvolvendo bem, disse uma vez, olhando para meu corpo de uma forma que me fez corar de vergonha. Logo, logo algum rapaz esperto vai querer te namorar. Eu, criada para sempre respeitar os mais velhos, especialmente patrões, ficava sem jeito, mas agradecia educadamente. Minha mãe sempre me ensinou que lugar de empregada é ser discreta e respeitosa, não dar intimidade, mas também não ser mal-educada. Então eu tentava não dar muita atenção para esses comentários, imaginando que ele estava apenas sendo paternal. Mas os comentários foram se tornando mais frequentes e mais específicos com o passar das semanas. Ele passou a reparar nas minhas roupas, no meu cabelo, chegava até a sugerir que eu usasse determinadas cores porque ficavam bonitas em mim. Esse vestido azul realça seus olhos, disse uma vez. Você devia usar mais azul. Outra vez comentou que eu tinha mãos bonitas e segurou minha mão por mais tempo do que seria normal quando me entregou alguns ingredientes. Senti um arrepio estranho subir pela espinha, uma sensação que não conseguia definir direito na época. Dona Eulália, quando estava presente, parecia não perceber nada, ou pelo menos não demonstrava. Continuava educada comigo, mas comecei a notar que ela ficava mais distante, mais séria, quando o marido estava por perto. Era como se existisse uma tensão no ar que eu não conseguia compreender completamente, como se ela estivesse sempre alerta para alguma coisa que podia acontecer. Uma tarde, quando eu estava estendendo roupas no quintal, seu Arthur apareceu e ofereceu ajuda. Disse que Dona Eulália estava descansando e que ele não tinha nada para fazer. Nunca tinha oferecido ajuda antes e achei estranho, mas aceitei educadamente. Enquanto pendurávamos os lençóis no varal, ele ficou muito próximo de mim, tanto que eu conseguia sentir o calor do seu corpo e o cheiro da pomada que usava no cabelo. Conceição, disse ele de repente, parando de estender a roupa e me olhando fixamente. Você sabe que pode confiar em mim para qualquer coisa, não sabe? Se precisar de alguma coisa, se algum dos outros funcionários te incomodar, pode vir falar comigo. Obrigada, seu Arthur, respondi, sem entender bem aonde ele queria chegar. Mas todos aqui são muito respeitosos comigo. Ótimo, ótimo, disse ele, mas continuou me olhando de uma forma intensa. É que você é uma menina muito especial, Conceição. Inteligente, bonita, trabalhadeira. Merece ser protegida, cuidada, e eu me sinto responsável por você aqui, na minha propriedade. Havia algo na voz dele, uma intimidade que não deveria existir entre patrão e funcionária, que me fez sentir desconfortável. Terminei rapidamente de estender as roupas e voltei para a cozinha, mas senti seus olhos em mim durante todo o trajeto de volta. As coisas começaram a ficar mais estranhas quando seu Arthur passou a aparecer na cozinha durante as noites. Ele inventava desculpas, queria um copo d'água gelada, queria conferir se tinha trancado a porta dos fundos, queria pegar alguma coisa na despensa que tinha esquecido. Mas sempre ficava mais tempo do que necessário. Sempre encontrava um motivo para puxar conversa sobre assuntos que não tinham nada a ver com trabalho. Como está sua família, Conceição? Sente saudade de casa? Perguntava, se aproximando enquanto eu lavava a louça. Deve ser difícil para uma menina jovem como você ficar longe da família. Sinto saudade sim, seu Arthur, mas gosto muito de trabalhar aqui, respondia eu, tentando manter o foco na louça e não no fato de que ele estava cada vez mais perto. Você sabe que aqui é sua casa também, não sabe? Pode me ver como um pai, um protetor. Aliás, disse ele, colocando a mão no meu ombro,
Você tem crescido tanto que às vezes esqueço que ainda é uma menina. Sua mão permaneceu no meu ombro por mais tempo do que seria apropriado, e ele começou a fazer uma massagem leve, dizendo que eu trabalhava muito e merecia ser cuidada. Senti meu corpo inteiro ficar tenso, um misto de medo e confusão tomando conta de mim. Foi numa dessas noites, uma terça-feira chuvosa de julho, que aconteceu algo que me marcou profundamente. Eu estava terminando de lavar a louça do jantar quando ele apareceu na cozinha usando apenas uma camiseta e uma calça, sem sapatos. Disse que queria um copo de leite morno para dormir melhor, porque estava se sentindo agitado. Enquanto eu esquentava o leite no fogão, ele se posicionou atrás de mim, muito perto, tanto que conseguia sentir seu hálito no meu pescoço e o calor do seu corpo nas minhas costas. Meu coração começou a bater mais rápido e um sentimento de alarme cresceu dentro do meu peito. Conceição, ele disse com uma voz diferente, mais baixa, mais íntima, quase sussurrando no meu ouvido. Você sabe que é uma menina muito especial, não sabe? Muito bonita, muito atraente. Meu corpo inteiro se arrepiou, mas não foi um arrepio bom. Foi um arrepio de medo, de pressentimento de que algo terrível estava para acontecer. Algo dentro de mim gritava que aquela situação não estava certa, mas eu não sabia como reagir. Tinha sido criada para respeitar a autoridade, para não confrontar patrões. Ele colocou as mãos nos meus ombros e começou a fazer uma massagem mais firme, suas mãos descendo lentamente pelos meus braços. Você trabalha tanto, merece ser cuidada, mimada. Eu posso te ensinar muitas coisas sobre a vida, sobre ser mulher. Seu Arthur, consegui dizer com a voz trêmula, tentando me afastar um pouco. Acho melhor o senhor ir descansar. O leite já está pronto. Amanhã tem muito trabalho. Ele riu, mas foi um riso que me deu calafrios. Não era um riso alegre ou divertido. Era um riso que tinha algo de predatório, de perigoso. Você é muito novinha ainda, Conceição. Não entende certas coisas da vida, certas necessidades que os homens têm. Mas eu posso te ensinar devagar, com paciência. Suas mãos desceram para minha cintura e ele me puxou para trás, pressionando meu corpo contra o dele. Foi quando senti algo duro pressionado contra minhas costas e, mesmo na minha inocência, entendi do que se tratava. O terror tomou conta de mim completamente. Por favor, seu Arthur, disse, tentando me desvencilhar dele. Não está certo. O senhor é casado, eu trabalho aqui. O que Dona Eulália vai pensar? Dona Eulália não precisa saber de nada, disse ele, segurando meus braços com força. Isso fica entre nós, é nosso segredinho, e se você for uma menina boa, obediente, eu posso te recompensar bem, posso até aumentar seu salário. Naquele momento, consegui me desvencilhar dele com mais firmeza, usando como desculpa que o leite estava fervendo demais e ia derramar. Ele pegou o copo, me deu um olhar estranho que misturava desejo e ameaça e disse antes de sair: Conceição, isso fica entre nós, está bem? É melhor para todo mundo que você seja uma menina discreta. A ameaça implícita estava clara. Eu dependia daquele emprego. Minha família dependia do dinheiro que eu mandava. Ele tinha poder sobre mim e sabia disso. E pela primeira vez, desde que chegara ali, senti medo de verdade. Passei a noite inteira sem dormir, virando de um lado para outro na cama, tentando entender o que tinha acontecido. Parte de mim queria acreditar que tinha imaginado coisas, que seu Arthur estava apenas sendo gentil, de uma forma desajeitada. Mas outra parte, uma parte mais profunda e primitiva, sabia que algo estava muito errado. A forma como ele me tocou, as coisas que disse, o jeito que me olhou, nada daquilo era normal ou inocente. No dia seguinte, tentei agir normalmente, mas estava tensa, sempre alerta. Percebi que Dona Eulália me observava mais do que o normal, como se estivesse prestando atenção em cada movimento meu, cada reação. Quando nossos olhares se cruzavam, ela desviava rapidamente, mas eu sentia que havia algo que ela sabia e não estava dizendo. Será que ela tinha percebido o comportamento estranho do marido? Será que isso já tinha acontecido antes com outras funcionárias? Comecei a me perguntar por que a cozinheira anterior, Dorinha, tinha realmente saído.
Será que tinha sido só porque se casou? Ou tinha outros motivos? Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional torturante. Ora, seu Arthur se comportava normalmente, como o patrão respeitoso dos primeiros meses, cumprimentando educadamente e tratando de assuntos de trabalho. Ora, aparecia com aquele olhar predatório e aqueles comentários desconfortáveis que me faziam querer me esconder. Eu comecei a ter medo dos períodos em que ficava sozinha na cozinha, especialmente durante a noite. Passei a trancar a porta do meu quarto religiosamente, coisa que nunca tinha feito antes. E sempre que ouvia passos no corredor durante a madrugada, meu coração disparava de medo. Foi então que comecei a perceber algo ainda mais estranho e perturbador. Todas as noites, depois do jantar, eu sentia uma sonolência absurda, diferente de qualquer cansaço normal. Era como se meu corpo pesasse toneladas, meus olhos ficavam pesados como chumbo e eu mal conseguia manter a cabeça erguida. No começo, atribuí isso ao cansaço do dia de trabalho. Afinal, acordava muito cedo e trabalhava bastante durante todo o dia. Mas essa sonolência era diferente de qualquer cansaço que eu já tinha sentido na vida. Era como se uma neblina pesada e densa descesse sobre minha mente, deixando tudo confuso, distante, irreal. Mal conseguia terminar de lavar a louça do jantar antes de me sentir completamente exausta. Algumas vezes chegava a cochilar em pé, encostada na pia da cozinha. Algumas manhãs eu acordava com uma sensação muito estranha, como se tivesse dormido profundamente demais, quase em coma. Era um sono tão pesado que nem sonhava, nem se mexia durante a noite. E o mais estranho, às vezes acordava com as roupas ligeiramente desarrumadas ou numa posição diferente de como lembrava ter deitado na cama. Uma manhã, acordei com a camisola meio levantada e a calcinha um pouco torcida. Estranhei, porque sempre dorme muito quieta, quase não me mexo durante o sono. Tentei lembrar se tinha ido ao banheiro durante a noite, mas não conseguia recordar de nada. Era como se o período entre deitar e acordar fosse um vazio completo na minha memória. Comecei também a perceber que às vezes acordava com o corpo dolorido, especialmente na região das coxas e dos quadris. Era uma dor sutil, mas diferente de qualquer dor de trabalho que já tinha sentido. E sempre que isso acontecia, eu ficava com uma sensação estranha de que algo não estava certo, como se meu corpo tivesse sido mexido durante o sono. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já percebem onde essa história vai chegar? Às vezes os sinais estão todos lá na nossa frente, mas não conseguimos enxergar, ou não queremos enxergar, não é mesmo? Eu era uma menina de 17 anos, criada no interior, protegida pela família. Não tinha malícia suficiente para entender a monstruosidade que existia no mundo. Se esse vídeo está te tocando, deixe seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que tanto custaram para sair. As semanas foram passando e a situação foi ficando mais intensa e mais perturbadora. Seu Arthur passou a ser mais ousado durante o dia também. Quando Dona Eulália saía para visitar as comadres na cidade, ou ia para a capital fazer consulta médica por causa da gravidez, ele arranjava desculpas para ficar próximo de mim. Oferecia ajuda na cozinha, coisa que nunca tinha feito antes. Dizia que queria aprender alguns segredos da culinária regional. Durante esses momentos, suas mãos acidentalmente esbarravam nas minhas quando passava algum utensílio. Seus olhares se demoravam no meu corpo de uma forma que me fazia querer me cobrir completamente. E ele começou a fazer comentários cada vez mais íntimos sobre minha aparência física. Conceição, você está ficando mulher, disse uma tarde quando estávamos descascando mandioca. Está desenvolvendo curvas muito bonitas. Logo, logo, algum homem sortudo vai querer te fazer sua esposa. Eu ficava vermelha de constrangimento, sem saber como responder a esse tipo de comentário. Tentava desviar o assunto, falar sobre trabalho, sobre a comida que estava preparando, mas ele sempre voltava para o mesmo tipo de conversa. Uma tarde, quando eu estava estendendo roupas no quintal, ele apareceu e disse que queria conversar comigo sobre algo importante.
Disse que tinha notado que eu andava triste, distante, e queria saber se estava tudo bem. Fingiu uma preocupação paternal, mas havia algo em seus olhos que desmentia completamente a preocupação fingida. Conceição, você pode confiar em mim, disse ele, colocando novamente as mãos nos meus ombros de forma possessiva. Eu te vejo como uma filha, sabe? E um pai sempre quer o melhor para sua filha. Se alguém está te incomodando, se você está com algum problema, pode me contar. Mas as mãos dele não eram de pai. Desceram pelos meus braços lentamente, apertaram minha cintura com uma intimidade que me fez sentir náusea. Eu tentei me afastar, mas ele me puxou de volta para perto dele, segurando meus braços com força. Não precisa ter medo de mim, menina. Sou eu quem manda aqui. Posso te proteger, te dar uma vida boa, muito melhor do que você teria em qualquer outro lugar. Mas você precisa ser uma boa menina, obediente, entende? Meninas desobedientes podem perder seus empregos. E aí como vai ser com sua família dependendo do seu dinheiro? A ameaça estava implícita, mas cristalina. Eu dependia daquele emprego. Minha família dependia dos 70 cruzeiros que eu mandava todo mês. Ele tinha poder econômico e social sobre mim e sabia exatamente como usar isso. Consegui me desvencilhar dele novamente com a desculpa de que tinha que preparar o almoço porque Dona Eulália estava esperando, mas senti que ele não ia desistir facilmente. A situação estava escalando de uma forma que me apavorava. Naquela noite, a sonolência veio mais forte do que nunca. Lembro vagamente de estar lavando a louça depois do jantar e de repente sentir as pernas bambearem como se fossem de gelatina. A visão ficou embaçada, as mãos começaram a tremer e eu precisei me apoiar na pia para não cair. Era como se alguém tivesse despejado chumbo derretido nas minhas veias. A última coisa de que me recordo claramente é de seu Arthur aparecendo na cozinha e dizendo algo como: "Deixa que eu termino isso, Conceição. Você parece muito cansada, vai descansar." Sua voz soava distante, como se viesse de muito longe, através de um túnel cheio de algodão. Tentei protestar, dizer que estava bem, que podia terminar a louça, mas as palavras saíram arrastadas, incompreensíveis. Minha língua parecia ter triplicado de tamanho dentro da boca. Senti braços me segurando, me carregando, mas tudo estava nebuloso, irreal, como se fosse um sonho muito estranho. Acordei na manhã seguinte com uma sensação horrível que nunca tinha experimentado antes na vida. Meu corpo doía de uma forma estranha e específica, principalmente nas partes íntimas. Era uma dor diferente, como se eu tivesse sido machucada internamente. Minha camisola estava completamente diferente de como eu lembrava ter vestido. Estava torcida, meio levantada, e eu tinha certeza de que tinha dormido com ela arrumada. Havia também um cheiro estranho no quarto, um cheiro que não conseguia identificar, mas que me dava náusea. E mais perturbador ainda, havia uma sensação terrível de violação, de que algo muito ruim tinha acontecido comigo durante aquelas horas perdidas, mesmo que eu não conseguisse lembrar exatamente o que. Levantei-me tremendo e cambaleando, ainda sentindo os efeitos de qualquer coisa que tivesse me deixado naquele estado. Fui tomar banho no banheirinho que ficava do lado do meu quarto e foi quando percebi que algo estava definitivamente errado. Havia marcas estranhas no meu corpo que não estavam lá no dia anterior. Eram marcas pequenas, como de dedos apertando com força, principalmente nos braços, nos pulsos e nas coxas. Algumas eram roxas, outras apenas vermelhas, mas todas claramente recentes. Meu coração disparou quando vi essas marcas. Como tinham aparecido ali? O que tinha acontecido comigo durante a noite? Olhei-me no espelhinho pequeno que tinha no banheiro e vi que meu pescoço também tinha marcas estranhas, como se alguém tivesse posto as mãos ali. E havia algo nos meus olhos, uma expressão de terror e confusão que nunca tinha visto antes no meu próprio rosto. Tentei desesperadamente lembrar do que tinha acontecido depois que comecei a me sentir tonta na cozinha, mas era como se houvesse um buraco negro na minha memória. Quanto mais eu tentava forçar a lembrança, mais minha cabeça doía e mais confusa eu ficava. Quando saí do banheiro, encontrei seu Arthur na cozinha preparando café. Ele me cumprimentou normalmente, como se nada tivesse acontecido,
Perguntou se eu estava me sentindo melhor. Disse que eu tinha parecido muito cansada na noite anterior e que tinha achado melhor me deixar descansar. Bom dia, Conceição. Como você dormiu? Parece que estava precisando de uma noite de sono bem profunda, disse ele, me olhando de uma forma que me fez sentir mais náusea ainda. Havia algo no tom da voz dele, uma satisfação mal disfarçada, um conhecimento de algo que eu não sabia. E a forma como ele me olhava era diferente. Era como se ele soubesse de um segredo sobre mim que nem eu mesma conhecia. Eu dormi bem, obrigada, consegui murmurar, evitando olhar diretamente para ele. Desculpa por ter deixado a louça pela metade. Não se preocupe com isso, disse ele se aproximando de mim. Eu terminei tudo. Gosto de cuidar das minhas funcionárias quando elas precisam. A palavra cuidar saiu da boca dele de uma forma que me deu arrepios. Não era um cuidado protetor ou paternal. Era algo possessivo, invasivo, predatório. Tentei racionalizar o que estava sentindo. Tentei encontrar explicações inocentes para as marcas no meu corpo, para a sensação estranha, para a dor que sentia. Talvez eu tivesse caído durante a noite. Talvez tivesse tido uma reação alérgica a alguma coisa. Talvez fosse só cansaço extremo mesmo. Mas no fundo do coração, numa parte primitiva e instintiva de mim, eu já sabia a verdade. A sonolência estranha e súbita, as manhãs confusas, as marcas no corpo, a forma como seu Arthur me olhava agora. Tudo fazia um sentido terrível e monstruoso que eu não queria aceitar. Dona Eulália apareceu na cozinha pouco depois e eu observei cuidadosamente a interação entre eles. Ela cumprimentou o marido normalmente, mas percebi que evitava olhar diretamente para mim. Quando nossos olhares se cruzavam acidentalmente, ela desviava rapidamente, como se estivesse com vergonha ou culpa de alguma coisa. Como está se sentindo hoje, Conceição? Perguntou ela, mas havia algo forçado na pergunta, como se ela já soubesse a resposta. Estou bem, Dona Eulália. Obrigada, respondi tentando soar normal. Ótimo. Hoje quero que você prepare aquela moqueca de peixe que você faz tão bem. Vamos ter visitas para o almoço. Durante todo aquele dia, observei os dois muito cuidadosamente. Havia uma dinâmica entre eles que eu não conseguia entender completamente, mas que me deixava cada vez mais desconfortável. Às vezes os surpreendia trocando olhares estranhos, como se estivessem se comunicando sem palavras sobre algo que eu não devia saber. E seu Arthur estava diferente comigo. Mais ousado, mais proprietário. Passava perto de mim na cozinha e às vezes encostava em mim sem querer, sempre com aquele sorriso que misturava satisfação e ameaça. Era como se ele tivesse ganhado algum tipo de poder sobre mim durante a noite anterior. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno psicológico. Eu me sentia suja, violada, mesmo sem ter certeza absoluta do que estava acontecendo. Comecei a evitar ficar sozinha com seu Arthur a todo custo, mas numa propriedade rural isso era quase impossível. E ele parecia estar gostando da situação, do poder que tinha sobre mim, do medo que eu demonstrava. A sonolência estranha continuou acontecendo todas as noites, sempre depois do jantar. E sempre era seguida por manhãs confusas, corpo dolorido e a terrível sensação de que algo muito ruim tinha acontecido durante as horas perdidas. As marcas no meu corpo se tornaram uma constante. Sempre apareciam novas, em lugares diferentes, algumas mais fortes que outras. Comecei a prestar atenção na comida que era servida no jantar, tentando identificar se havia algo diferente, algum tempero estranho, alguma coisa que pudesse estar causando aquela sonolência. Mas tudo parecia normal. A comida tinha o mesmo gosto de sempre, o mesmo cheiro, a mesma aparência. Foi numa quinta-feira à noite, 2 semanas depois daquele primeiro episódio mais intenso, que tive a confirmação de que meus piores pesadelos eram realidade. Eu tinha preparado um jantar especial porque era aniversário de seu Arthur. Vatapá, moqueca, caruru, cocada de sobremesa. Durante a refeição, prestei atenção redobrada em tudo o que acontecia ao meu redor. Foi quando percebi algo que me gelou o sangue nas veias.
Durante o jantar, quando Dona Eulália pensou que eu não estava olhando, ela colocou algo discretamente no meu prato. Era um pozinho branco, quase imperceptível, que ela misturou rapidamente no meu caruru com uma colherzinha pequena. Quando questionei discretamente, fingindo curiosidade inocente, ela disse com toda a naturalidade do mundo que era um tempero especial que faria bem para a minha saúde, que me daria mais energia para o trabalho. É uma vitamina que comprei na farmácia da cidade, disse ela, sorrindo de uma forma que não chegava aos olhos. Meninas jovens que trabalham muito precisam de um suplemento extra. Naquele momento, tudo ficou cristalino. A sonolência não era natural. Eu estava sendo drogada sistematicamente, todas as noites, pelos meus próprios patrões. E se eles me drogavam, era porque faziam coisas comigo enquanto eu estava inconsciente. Coisas que eu não podia lembrar, mas que meu corpo registrava através da dor e das marcas. O terror que senti naquele momento foi indescritível. Descobrir que não era só ele, mas que ela também estava envolvida, que os dois conspiravam juntos para me drogar e me usar como um objeto, foi como levar um soco no estômago. Ela, uma mulher, uma mãe, estava ajudando o marido a abusar de uma menina que podia ser filha dela. Fingi comer, mas na verdade escondi a maior parte da comida contaminada no guardanapo que tinha no colo. Foi uma das atuações mais difíceis da minha vida. Precisava parecer normal, agradecida pelo cuidado que ela estava tendo comigo, enquanto por dentro estava apavorada e enjoada. Depois do jantar, fingi estar com sono e fui para meu quarto, mas não dormi. Fiquei acordada, totalmente alerta, fingindo estar inconsciente. Deitei na cama com a roupa normal, me cobri e controlei minha respiração para parecer que estava dormindo profundamente. Foi então que ouvi os passos. Primeiro, eram 2 pares de pés caminhando devagar pelo corredor, tentando não fazer barulho. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que eles conseguiriam ouvir, mas controlei o pânico e continuei fingindo dormir. A porta do meu quarto se abriu muito devagar e eu reconheci as vozes sussurrando. Era seu Arthur e Dona Eulália, conversando baixinho como se fossem cúmplices de um crime, que era exatamente o que eram. Tem certeza de que ela está dormindo? Perguntou ele, e eu podia sentir que estava se aproximando da cama. Claro que está. Coloquei dose dupla hoje porque é seu aniversário, respondeu ela com uma frieza que me deu arrepios na espinha. Ela não vai acordar nem se a casa pegar fogo. Perfeito. Hoje é minha noite especial de aniversário. Finalmente posso fazer tudo o que venho sonhando com essa neguinha gostosa. Meus queridos, vocês conseguem imaginar o terror que senti naquele momento? Descobrir que não era só abuso ocasional, mas que eles planejavam tudo, que conspiravam juntos, que ela calculava a dosagem da droga como se fosse uma receita de bolo? É difícil até hoje reviver esses momentos. Às vezes me pergunto como consegui suportar tanto sem enlouquecer completamente. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que eu deveria ter feito naquele momento? Me conta lá nos comentários. Fiquei imóvel na cama, controlando até mesmo minha respiração, enquanto sentia a cama afundar com o peso dele sentando na beirada. O cheiro dele, uma mistura de pomada de cabelo, suor e algo mais animalesco, invadiu meu nariz e quase me fez vomitar ali mesmo. Senti as mãos dele começando a me tocar, primeiro por cima da roupa, depois levantando minha camisola devagar. Era uma sensação de nojo absoluto, de terror, de impotência total. Ele fazia coisas com meu corpo que uma menina de 17 anos nem deveria saber que existiam, e ela ficava ali do lado, vigiando a porta, às vezes até dando instruções sussurradas. Cuidado para não deixar marca onde vai aparecer, sussurrou ela em determinado momento. E não demore muito, senão ela pode começar a despertar. Relaxa, mulher. Eu sei o que estou fazendo. Não é a primeira vez, respondeu ele, e nessas palavras havia uma confissão terrível. Quantas outras meninas tinham passado por isso antes de mim?
Quantas funcionárias anteriores tinham sido vítimas do mesmo esquema monstruoso? A tortura durou o que pareceu uma eternidade. Ele usou meu corpo de todas as formas imagináveis, sempre com ela vigiando, sempre com aquela frieza calculada de quem fazia aquilo rotineiramente. Em alguns momentos, eu quase perdi o controle e quase gritei de dor e revolta, mas sabia que se eles descobrissem que eu estava acordada, as consequências seriam ainda piores. Quando finalmente terminaram e saíram do quarto, chorei em silêncio até o amanhecer. Mas não eram apenas lágrimas de desespero e dor. Eram lágrimas de raiva também, uma raiva que crescia dentro do meu peito como um incêndio descontrolado que nada conseguiria apagar. Durante toda aquela noite horrível, enquanto fingia estar drogada e inconsciente, minha mente estava trabalhando freneticamente. Eu sabia que não podia fugir. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro suficiente e eles me encontrariam facilmente. Não podia denunciar para as autoridades. Eles eram pessoas respeitadas na região, tinham influência, e eu era apenas uma empregada doméstica sem família poderosa para me proteger. Mas podia me vingar. E foi exatamente isso que comecei a planejar durante aquelas horas intermináveis de abuso e humilhação. Na manhã seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Levantei na hora normal, preparei o café da manhã, fiz meu trabalho como sempre. Quando eles apareceram na cozinha, cumprimentei educadamente, agradeci pela vitamina que Dona Eulália tinha me dado, disse que tinha dormido muito bem e estava me sentindo renovada. Mas por dentro, eu estava planejando cada detalhe da minha vingança. Durante os dias seguintes, observei tudo muito cuidadosamente. Descobri onde eles guardavam aquele pó branco. Era numa caixinha pequena de madeira no quarto deles, dentro do guarda-roupa, escondida atrás de alguns remédios legítimos. Uma tarde, quando eles saíram para visitar uns compadres numa fazenda vizinha, consegui entrar no quarto deles e examinar a caixinha. O pó era branco, sem cheiro, e havia bastante quantidade. Na tampa da caixinha estava escrito algo em letra pequena que consegui decifrar: barbitúrico, uso controlado, apenas com receita médica. Descobri também que eu não era a primeira vítima daquele esquema diabólico. Vasculhando mais o quarto, eu sabia que eles iam demorar para voltar. Encontrei um diário que Dona Eulália mantinha escondido debaixo do colchão. Naquele diário, ela descrevia detalhadamente os abusos que cometiam, não só comigo, mas com outras funcionárias ao longo dos anos. A neguinha nova está ficando desconfiada, dizia uma entrada recente. Preciso aumentar a dose para ela ficar mais quieta. Arthur está gostando muito dela, diz que tem o corpo mais bonito de todas que já passaram aqui. Havia descrições de pelo menos 6 outras moças que tinham trabalhado ali antes de mim, todas jovens, todas de famílias pobres, todas que tinham saído da fazenda para se casar ou para trabalhar em outro lugar. Agora eu sabia que provavelmente tinham fugido ou sido dispensadas quando não aguentaram mais os abusos. Uma entrada do diário me marcou particularmente. A Dorinha começou a vomitar todas as manhãs. Acho que engravidou do Arthur. Vou ter que dar um jeito de ela ir embora antes que comece a aparecer a barriga. Não posso deixar que surja escândalo. Então era isso que tinha acontecido com Dorinha, a funcionária anterior. Ela não tinha saído porque se casou. Tinha saído porque engravidou do patrão durante os abusos noturnos, e Dona Eulália tinha ajudado a encobrir tudo, como sempre fazia. Fotografei mentalmente tudo que vi, memorizei cada detalhe daquele diário maldito. Eram evidências que eu poderia usar mais tarde, se necessário. Mas meu plano principal era outro, mais direto e mais satisfatório. Durante a semana seguinte, continuei fingindo que não sabia de nada. Aceitava docilmente a vitamina que ela colocava na minha comida. Fingia adormecer profundamente e suportava os abusos noturnos enquanto planejava minha vingança nos mínimos detalhes. Observei que eles tinham uma rotina muito específica. Sempre me drogavam durante o jantar. Sempre esperavam cerca de 1 hora para ter certeza de que o remédio tinha feito efeito. Sempre vinham juntos para o meu quarto. Ela sempre ficava vigiando enquanto ele fazia o que queria comigo.
Foi quando tive uma ideia que me encheu de uma satisfação antecipada que quase me fez sorrir durante aqueles dias sombrios. Se eles usavam drogas para me tornar indefesa, eu usaria a mesma estratégia contra eles. Se eles contavam com minha inconsciência para me abusar, eu faria com que eles experimentassem a mesma vulnerabilidade. A oportunidade chegou numa sexta-feira, quando eles me avisaram que iam receber uns compadres para jantar no sábado e queriam uma refeição especial. Era o casal Francisca e Manuel, duas pessoas influentes da região que tinham propriedades vizinhas e muito prestígio social. Conceição, quero que você capriche no jantar de amanhã, disse Dona Eulália. Vamos receber visitas importantes. Prepare aquele vatapá que você faz tão bem, e uma moqueca de peixe e um caruru bem temperado. Aceitei fazer o jantar com todo o entusiasmo que consegui fingir, dizendo que seria uma honra cozinhar para pessoas tão distintas. Por dentro, eu estava vibrando de antecipação. Finalmente tinha chegado o momento da minha vingança. Passei a sexta-feira planejando cada detalhe com precisão cirúrgica. Sabia exatamente o que ia fazer, como ia fazer, quando ia fazer e o que esperava conseguir. A raiva que sentia há semanas tinha se transformado em algo frio, calculado, determinado. Não era mais uma menina assustada e indefesa. Era uma mulher em busca de justiça. No sábado de manhã, acordei antes do sol nascer e comecei a preparar o que seria o jantar mais importante da minha vida. Fui ao mercado da cidade comprar os ingredientes mais frescos que consegui encontrar. Peixe que ainda estava se mexendo, dendê da melhor qualidade, camarão grande e suculento, todos os temperos e condimentos necessários. Durante todo o dia, cozinhei com um capricho e uma atenção aos detalhes que nunca tinha tido antes. Cada prato foi preparado com técnica perfeita, cada tempero medido com precisão, cada apresentação cuidada como se fosse para um restaurante fino. Queria que aquela fosse uma refeição inesquecível para todos os presentes. O vatapá ficou cremoso e perfumado, com a consistência exata que só anos de prática conseguem alcançar. A moqueca estava com a cor dourada perfeita do dendê, o peixe macio se desfazendo na boca, os camarões doces e suculentos. O caruru estava no ponto ideal, nem muito grosso nem muito ralo, com todos os temperos harmonizados perfeitamente. Para acompanhar, preparei farofa de dendê com castanha, arroz branco soltinho e de sobremesa fiz um pudim de pão com calda de caramelo, que era minha especialidade. Tudo estava perfeito, digno dos melhores elogios que qualquer cozinheira poderia receber. Os convidados chegaram por volta das 7 da noite. Francisca era uma senhora elegante na casa dos 50 anos, sempre bem vestida e bem falada. Manuel era um homem corpulento, proprietário de uma das maiores fazendas da região, conhecido por sua influência política e seus negócios prósperos. Ambos eram pessoas que tinham poder na comunidade, que eram respeitadas e ouvidas quando falavam. Durante o jantar, servi cada prato com um sorriso no rosto e um cuidado especial. Eles elogiaram muito a comida. Disseram que eu era uma cozinheira excepcional, que nunca tinham comido um vatapá tão saboroso ou uma moqueca tão bem temperada. Se soubessem o tempero especial que tinha colocado na comida de todos eles... Sim, meus queridos, eu peguei aquele pó branco da caixinha secreta e coloquei na comida de todos os 4. Na mesma quantidade que eles costumavam colocar na minha comida todas as noites. Queria que sentissem na própria pele o que era ser drogado, ser indefeso, ser vítima de pessoas em quem confiavam. Misturei o barbitúrico no dendê do vatapá, na moqueca, no caruru. Tomei cuidado para distribuir igualmente entre todos os pratos, para que todos recebessem a mesma dose. Foi fácil. O pó não tinha cheiro nem gosto e se dissolvia perfeitamente nos molhos encorpados dos pratos regionais. O efeito começou a aparecer depois de aproximadamente 1 hora do início da refeição. Primeiro foi seu Arthur que começou a reclamar de tontura, dizendo que devia ter bebido cachaça demais. Depois Dona Eulália começou a se queixar de mal-estar. Em seguida, os convidados também começaram a se sentir estranhos. Que coisa estranha, disse Dona Francisca, levando a mão à testa. Estou me sentindo meio tonta,
meio confusa. Eu também, concordou seu Manuel. Deve ser o calor, ou talvez alguma coisa que comemos. Em questão de meia hora, todos os 4 estavam visivelmente afetados. Falavam arrastado, tinham dificuldade para se manter eretos nas cadeiras, olhares vidrados e confusos. Era exatamente o mesmo estado em que eles me colocavam todas as noites há meses. Foi então que coloquei a segunda parte do meu plano em ação. Fingi estar muito preocupada com o estado deles e sugeri que chamássemos ajuda médica. Meu Deus, o que será que aconteceu? Vocês estão passando muito mal. Deixa eu ligar para o doutor. Manuel! Mas antes de telefonar para o médico da cidade, liguei para outro número que tinha conseguido através de uma conversa discreta com Zefa, uma das outras moças da região que trabalhava numa fazenda próxima. Ela tinha me contado, em segredo, sobre alguns homens trabalhadores rurais que se organizavam para fazer justiça quando a justiça oficial falhava ou se mostrava conivente com os abusos dos poderosos. Eram chamados de justiceiros pela região, mas para mim eram anjos vingadores. Homens simples, trabalhadores honestos que não toleravam ver os ricos e influentes abusando dos pobres e vulneráveis. Eles tinham seus próprios métodos de resolver problemas que a lei não conseguia ou não queria resolver. Liguei e disse apenas: "É hoje. Fazenda Santa Rita. Venham agora. Eles estão indefesos e tenho provas de tudo." A voz do outro lado da linha era de João Batista, um homem negro de uns 40 anos, forte como um touro, que trabalhava numa propriedade a uns 10 quilômetros dali. "Chegamos em meia hora", disse ele. "Prepara tudo o que você tem." Enquanto esperava, separei todas as evidências que tinha conseguido juntar durante aqueles meses de observação cuidadosa. A caixinha com o pó branco, o diário de Dona Eulália com todas as confissões detalhadas dos abusos e algumas fotografias que encontrei escondidas no quarto deles, fotografias de outras moças que trabalharam ali antes de mim, em posições comprometedoras, claramente tiradas sem consentimento durante os abusos noturnos. Também preparei meu próprio depoimento, contando tudo o que tinha acontecido comigo, todas as noites de horror que tinha vivido, toda a dor e humilhação que tinha suportado. Escrevi tudo em detalhes, com datas, horários, descrições precisas. Queria que não houvesse dúvida nenhuma sobre a monstruosidade que aquelas 2 pessoas cometiam sistematicamente. Quando os justiceiros chegaram, eram 5 homens, todos trabalhadores rurais conhecidos na região pela honestidade e coragem. Encontraram 4 pessoas completamente dopadas e uma pilha de evidências que comprovava anos de abusos sistemáticos contra funcionárias jovens e vulneráveis. Os convidados, Francisca e Manuel, quando começaram a entender o que estava acontecendo e por que tinham sido drogados, ficaram absolutamente horrorizados. Eles também tinham sido vítimas do mesmo esquema que eu, e isso os deixou furiosos. Longe de defenderam seu Arthur e Dona Eulália, se juntaram a nós na busca por justiça. "Meu Deus do céu", disse Dona Francisca quando conseguiu falar com mais clareza. "Nós também fomos envenenados. Eles são capazes de qualquer coisa. Conceição, minha filha, conte tudo o que eles fizeram com você." João Batista examinou todas as evidências com cuidado, leu o diário de Dona Eulália página por página, olhou as fotografias constrangedoras, ouviu meu depoimento completo. Os outros homens que vieram com ele também examinaram tudo, fizeram perguntas, confirmaram detalhes. Eram homens simples, mas não eram tolos, sabiam reconhecer a verdade quando a viam. "Isso aqui é um esquema montado", disse João Batista, balançando a cabeça com repugnância. "Eles fazem isso há anos, com menina após menina. Isso não é só abuso, é um sistema de exploração sexual de menores vulneráveis. O que aconteceu depois foi uma lição que eles nunca esqueceram. Mas antes de continuar, meus queridos, queria pedir para vocês deixarem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo. Me dá um quentinho no coração saber que minha voz está chegando longe, que não estou falando sozinha. Aproveita e se inscreve nesse canal que ajuda milhares de mulheres em todo o Brasil. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp.
O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras mulheres que, como eu, enfrentaram situações difíceis e conseguiram se libertar. Os justiceiros não eram violentos por natureza, mas tinham seus próprios métodos de fazer justiça quando a lei falhava. Amarraram seu Arthur e Dona Eulália numa árvore grande do quintal, bem à vista de todos. Quando o efeito da droga começou a passar e eles recuperaram a consciência parcialmente, se viram cercados por 7 pessoas muito bravas e confrontados com uma montanha de evidências da monstruosidade que cometiam. Seu Arthur tentou negar tudo, claro. Mesmo dopado e amarrado, ainda tentava usar sua posição social para intimidar. Vocês não sabem com quem estão mexendo, disse com a voz pastosa. Sou um homem respeitado nesta região. Vou mandar prender todos vocês. Mas as evidências falavam por si só. As fotografias comprometedoras, o diário detalhado de Dona Eulália descrevendo os abusos, o depoimento dos convidados confirmando que tinham sido drogados, meu próprio relato corroborado pelas marcas físicas que ainda tinha no corpo e, principalmente, a caixinha com o barbitúrico que eles usavam para drogar as vítimas. Foi quando João Batista se agachou na frente dele e disse com uma voz calma, mas cheia de autoridade: Seu Arthur, o senhor tem 2 opções bem simples. Ou entrega essa propriedade toda para a menina Conceição como indenização justa pelo que fez com ela e com sabe Deus quantas outras, ou a gente entrega o senhor e sua mulher para a polícia de Salvador com todas essas evidências. E o senhor sabe muito bem como é que a polícia da capital trata abusador de menina do interior, especialmente quando tem prova cabal do crime. A ameaça era real, e todos sabiam disso. Na capital, longe da influência local que seu Arthur tinha, ele seria apenas mais um criminoso comum enfrentando acusações graves de abuso sexual, drogar pessoas e exploração de menores. Com as evidências que tínhamos, o diário confessional, as fotografias, as drogas, o depoimento de múltiplas testemunhas, seria impossível escapar de uma condenação pesada. Dona Eulália começou a chorar copiosamente, implorando perdão, dizendo que tinha sido influenciada pelo marido, que nunca tinha querido fazer mal para ninguém. Mas eu não sentia nem um pingo de pena dela. Uma mulher que é capaz de calcular dosagens de drogas para ajudar o próprio marido a abusar de meninas jovens, que anota detalhes dos abusos em um diário como se fosse um hobby, não merece compaixão de ninguém. Por favor, não façam isso conosco, soluçava ela. Nós temos filhos, uma reputação. Isso vai destruir nossa família inteira. E a família da Conceição? Retrucou Dona Francisca, ainda indignada por ter sido drogada. E as famílias de todas as outras meninas que vocês abusaram ao longo dos anos? Vocês pensaram nelas quando estavam cometendo essas monstruosidades? Seu Arthur tentou negociar desesperadamente. Ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para que todos nós esquecêssemos o que tinha acontecido. Prometeu nunca mais fazer nada parecido, jurou que mudaria completamente de comportamento. Ofereceu uma parte da propriedade, metade dos bens, qualquer coisa para não perder tudo. Mas João Batista foi irredutível. Não é questão de dinheiro, seu Arthur. É questão de justiça. A menina passou meses sendo abusada por vocês 2. Perdeu a inocência, a paz de espírito, a confiança nas pessoas. Isso não tem preço que pague. É tudo ou cadeia. O Senhor escolhe agora, porque nossa paciência está no fim. Durante toda aquela noite tensa, enquanto eles tentavam encontrar uma saída para a situação desesperadora em que se encontravam, eu me sentia estranhamente calma e satisfeita. Finalmente, após meses de terror, humilhação e desespero, tinha conseguido virar o jogo. Eles que sempre tiveram poder sobre mim agora estavam completamente à minha mercê. Era uma sensação de justiça poética que aquecia meu coração machucado. Eles tinham usado drogas para me tornar indefesa, e eu usei as mesmas drogas para torná-los indefesos. Eles tinham usado sua posição social para me oprimir, e eu usei a inteligência e a coragem para destruir toda a base do poder deles. No final,
Quando o sol começou a nascer e eles perceberam que não havia escapatória, assinaram a transferência completa da propriedade para meu nome na frente de todas as testemunhas presentes. Dona Francisca e seu Manuel, que eram pessoas influentes e tinham sido vítimas também, serviram como testemunhas legais do acordo. Em troca da propriedade, eles tinham 24 horas para sair da região e nunca mais voltar. Se vocês aparecerem por aqui novamente, avisou João Batista, ou se soubermos que estão fazendo as mesmas maldades em outro lugar, as evidências vão direto para a polícia da capital e não vai ter conversa nem negociação. Lembro-me como se fosse ontem de vê-los saindo na manhã seguinte, cada um com apenas uma mala pequena, humilhados, derrotados, destruídos social e financeiramente. Seu Arthur me lançou um olhar de ódio puro antes de entrar no carro emprestado que conseguiram para deixar a região, mas eu não senti medo. Pelo contrário, senti um alívio profundo e uma satisfação imensa. Finalmente estava livre daquele pesadelo que tinha durado meses. A fazenda, que antes era um local de horror e abuso para mim, agora era minha propriedade legal. Aos 17 anos, eu havia me tornado dona de uma das propriedades rurais mais prósperas da região. Não através de herança ou casamento, mas através de uma justiça própria que tinha conseguido executar com coragem e inteligência. Os primeiros meses como proprietária foram extremamente desafiadores. Eu tinha a fazenda, mas não tinha experiência para administrá-la. Felizmente, os trabalhadores rurais que tinham me ajudado a obter justiça continuaram por perto para me orientar. João Batista, especialmente, se tornou como um pai para mim, me ensinando tudo sobre administração rural, gestão de gado, cuidados com as plantações, controle de finanças. Conceição, você conquistou essa propriedade com sua própria coragem, dizia ele. Agora precisa mostrar que merece mantê-la próspera e digna. Não é só sua casa agora, é seu negócio, sua responsabilidade, seu futuro. Descobri que era muito mais inteligente e capaz do que jamais imaginara. Aos poucos, fui aprendendo todos os aspectos da administração rural. Aprendi a negociar preços do gado, a controlar os gastos e receitas, a gerir os funcionários, a tomar decisões importantes sobre investimentos e melhorias na propriedade. Com o tempo, transformei aquela fazenda não apenas num lugar próspero financeiramente, mas principalmente num lugar seguro e digno. A primeira decisão que tomei foi contratar apenas mulheres para trabalhar na casa principal. Queria que qualquer funcionária que viesse trabalhar ali se sentisse protegida e respeitada, o oposto completo do que eu tinha vivido. Estabeleci regras claras de convivência e respeito. Qualquer funcionário, homem ou mulher, que desrespeitasse alguém seria imediatamente dispensado. Criei um ambiente onde as pessoas podiam trabalhar com dignidade, receber salários justos e ter seus direitos respeitados integralmente. A Fazenda Santa Rita se tornou conhecida na região como um lugar onde mulheres em dificuldade podiam encontrar trabalho digno e proteção. Ao longo dos anos, recebi dezenas de moças, algumas fugindo de maridos violentos, outras simplesmente precisando de uma oportunidade para reconstruir suas vidas. Cada funcionária que chegava ali encontrava não apenas um emprego, mas uma família. Eu fazia questão de conhecer a história de cada uma, de entender suas necessidades, de ajudá-las a desenvolver suas habilidades. Muitas aprenderam a ler e escrever na fazenda. Outras desenvolveram talentos culinários que as levaram a abrir seus próprios negócios mais tarde. Durante os primeiros anos, sempre que uma moça nova chegava para trabalhar, eu contava minha própria história. Não nos detalhes mais dolorosos, mas o suficiente para que elas entendessem que eu conhecia a dor, a vulnerabilidade, o medo que muitas delas carregavam. Era uma forma de criar confiança e mostrar que ali elas estariam seguras. Aqui ninguém vai te machucar, eu dizia para cada uma que chegava. Aqui você vai trabalhar com dignidade, ganhar seu dinheiro honestamente e ser tratada com o respeito que toda mulher merece. Se alguém te incomodar, você vem falar comigo que eu resolvo na hora. Nunca me casei, e isso foi uma escolha consciente. Depois daquele trauma terrível que vivi aos 17 anos,
demorei muitos anos para conseguir confiar em homens novamente. O medo da intimidade, da vulnerabilidade, me acompanhou por décadas. Quando finalmente consegui superar esses medos e me abrir para relacionamentos, já estava com 40 e poucos anos e havia me acostumado completamente com a liberdade e independência. Tive alguns relacionamentos ao longo da vida, alguns mais sérios que outros. Houve um homem especial, um professor da cidade, que me cortejou por quase 2 anos quando eu estava com 38 anos. Era gentil, respeitoso, inteligente, e chegamos a namorar seriamente por um tempo. Mas quando ele começou a falar em casamento, em vir morar na fazenda, em dividir a administração dos negócios, senti um pânico inexplicável. A ideia de dividir o controle da propriedade que tinha conquistado com tanto sofrimento me apavorava. Aquela fazenda não era apenas minha casa ou meu negócio. Era meu símbolo de liberdade, minha prova de que tinha conseguido transformar dor em força, vitimização em empoderamento. Não conseguia imaginar dividir isso com ninguém, por mais que amasse a pessoa. João Batista, que continuou sendo meu conselheiro e amigo mais próximo até o fim da vida, sempre me dizia que eu tinha medo de ser feliz porque associava a felicidade com vulnerabilidade. Conceição, você merece amor, merece carinho, merece alguém que cuide de você também, dizia ele. Não pode deixar o passado roubar seu futuro. Mas eu estava genuinamente feliz com a vida que tinha construído. A fazenda prosperou muito sob minha administração. Diversifiquei a produção, criei programas de capacitação para as funcionárias, montei uma pequena escola para os filhos dos trabalhadores. Em 2 décadas, aquela propriedade se tornou uma das mais prósperas e respeitadas da região. Introduzi técnicas modernas de agricultura e pecuária que aprendi através de cursos por correspondência e visitas a outras propriedades progressistas. Construí um laticínio pequeno onde produzíamos queijos e manteiga que eram vendidos na cidade e até em algumas cidades vizinhas. Plantei uma horta orgânica grande que abastecia não só a fazenda, mas também gerava renda extra através da venda dos excedentes. Mas o que mais me orgulhava não eram os números financeiros, por mais satisfatórios que fossem. Era saber que tinha transformado um local de horror e abuso num santuário de proteção e dignidade para mulheres. Quantas vidas conseguimos salvar ali? Quantas histórias de superação nasceram dentro daquelas mesmas paredes onde eu fui violentada e humilhada? Lembro-me de uma moça chamada Rosinha, que chegou à fazenda aos 15 anos fugindo de um padrasto que abusava dela desde os 12. Ela chegou magra, assombrada, sem conseguir olhar nos olhos de ninguém. Ficou conosco por 3 anos, aprendeu a cozinhar profissionalmente, juntou dinheiro e, quando saiu, foi para abrir uma pensão na cidade. Hoje tem um negócio próspero e 2 filhas que estão na universidade. Ou Maria das Dores, que chegou com 2 filhos pequenos depois de apanhar tanto do marido que quase morreu. Ficou conosco por 5 anos, aprendeu a administrar as finanças da fazenda e, quando saiu, foi para trabalhar como contadora numa cidade maior. Os filhos se formaram, um é médico e outro é professor. E ela sempre diz que a vida deles mudou completamente depois que chegaram à Fazenda Santa Rita. Eram histórias como essas que davam sentido à minha própria história de dor e superação. Cada mulher que conseguíamos ajudar a reconstruir a vida era uma pequena vitória contra a maldade que existe no mundo. Era minha forma de honrar o sofrimento que passei, transformando-o em algo positivo e construtivo. Durante todos esses anos, sempre mantive contato discreto com a rede de justiceiros rurais que tinham me ajudado. Não era nada formal ou organizado, mas existia uma comunicação entre propriedades da região para alertar sobre situações de abuso ou exploração. Várias vezes ajudamos outras moças que estavam passando por situações parecidas com a que vivi. Uma vez, uns 10 anos depois da minha própria libertação, recebemos informação de que um fazendeiro numa cidade vizinha estava abusando sistematicamente de funcionárias jovens. Era um esquema parecido com o que seu Arthur e Dona Eulália faziam comigo. João Batista veio me procurar para pedir ajuda. Conceição, você conhece essa situação melhor que ninguém,
disse ele. Tem uma menina de 16 anos lá que está passando o mesmo inferno que você passou. A família dela não tem poder para enfrentar o fazendeiro e a menina está desesperada. Não hesitei nem um segundo. Organizamos uma operação cuidadosa para resgatar a menina e reunir evidências contra o abusador. Usamos métodos parecidos com os que tinham funcionado no meu caso. Conseguimos provas documentais dos abusos, testemunhas confiáveis e aplicamos pressão social e econômica para forçar uma resolução justa. A menina veio trabalhar conosco por 2 anos até se recuperar do trauma e conseguir seguir com a própria vida. O fazendeiro perdeu a propriedade e teve que sair da região. Foi mais uma vitória contra a impunidade que protegia os abusos dos poderosos contra os vulneráveis. Essas experiências me mostraram que minha história pessoal tinha um propósito maior. Não era apenas sobre minha própria vingança ou minha própria superação. Era sobre usar o conhecimento doloroso que adquiri para proteger outras pessoas que estavam passando pela mesma situação de desespero e impotência. Ao longo dos anos, a Fazenda Santa Rita se tornou um ponto de referência na região para questões relacionadas à proteção de mulheres vulneráveis. Assistentes sociais das cidades vizinhas conheciam nosso trabalho e às vezes encaminhavam casos para nós. Alguns juízes progressistas da região também sabiam que podiam contar conosco para abrigar mulheres que precisavam de proteção temporária. Criei um fundo financeiro específico para ajudar mulheres em situação de emergência. Parte dos lucros da fazenda era separada para ajudar com passagens, documentos, primeiras necessidades de quem chegava sem nada. Também mantinha contatos em várias cidades para ajudar quem queria recomeçar a vida em outros lugares. João Batista sempre dizia que eu tinha transformado minha dor pessoal numa missão de vida. Você pegou o pior que aconteceu com você e transformou no melhor que podia fazer pelos outros, costumava dizer. Isso é sabedoria, isso é força, isso é o que diferencia as pessoas especiais das pessoas comuns. Ele morreu quando eu estava com 52 anos, já bem velhinho, mas teve o orgulho de ver como aquela menina assombrada de 17 anos se transformou numa empresária respeitada e numa protetora de outras mulheres. No funeral dele, dezenas de mulheres que tinham sido ajudadas por nós ao longo dos anos vieram prestar homenagem. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Durante todos esses anos, sempre me perguntei o que teria acontecido com seu Arthur e Dona Eulália depois que saíram da região. A curiosidade era natural, mas também havia uma preocupação prática. Será que eles continuaram fazendo as mesmas maldades em outros lugares? Será que outras moças tinham se tornado vítimas deles? A resposta chegou por acaso, uns 15 anos depois da vingança que executei. Uma das mulheres que trabalhava conosco tinha uma prima que morava em São Paulo, e através dessa prima soubemos o que tinha acontecido com eles. Tinham tentado recomeçar a vida na capital, mas nunca conseguiram se restabelecer completamente. Seu Arthur tinha tentado trabalhar como administrador de propriedades rurais, mas sempre surgiram problemas. Parece que não conseguia ficar longe de jovens funcionárias, e sempre acabava sendo demitido ou tendo que sair de empregos por questões de comportamento inadequado. A reputação dele foi se espalhando no meio rural paulista, e cada vez ficava mais difícil conseguir trabalho. Dona Eulália teve uma depressão profunda depois de perder a posição social que tinha na nossa região. Nunca se adaptou à vida numa cidade grande, sem o status e o respeito que tinha como esposa de fazendeiro próspero. Passou os últimos anos da vida numa pensão modesta, vivendo de uma aposentadoria pequena e cuidando do marido que se entregou completamente à bebida. Ele morreu de cirrose aos 62 anos, destruído pelo álcool e pelos remorsos. Ela viveu mais alguns anos, mas sempre doente, sempre triste, sempre carregando o peso do que tinham feito. Morreu numa casa de repouso barata, praticamente sem visitas, pagando pelos pecados do passado. Quando soube dessas informações, não senti alegria nem tristeza. Senti apenas um alívio profundo, como se um peso que carregava no peito há décadas finalmente tivesse sido removido. Eles pagaram pelo mal que fizeram, não só a mim, mas a sabe-se lá
quantas outras moças ao longo dos anos. A justiça, mesmo que tardia, tinha se cumprido. O filho mais velho deles, Arthur Filho, tentou algumas vezes recuperar a fazenda através de processos judiciais. Alegava que a transferência tinha sido feita sob coação, que seus pais tinham sido forçados a assinar os papéis. Mas as evidências do que eles fizeram eram muito sólidas, e além disso, eu tinha testemunhas muito respeitáveis do acordo que foi feito. Dona Francisca e seu Manuel, que tinham sido drogados no mesmo jantar e presenciado toda a revelação das evidências, prestaram depoimento detalhado, confirmando que a transferência foi justa, considerando os crimes que os pais tinham cometido. O processo foi arquivado depois de alguns meses, e nunca mais ninguém questionou minha propriedade legal da fazenda. Maria Helena, a filha deles, pelo contrário, me procurou pessoalmente muitos anos depois para pedir desculpas pelo que os pais tinham feito. Ela tinha sofrido muito com o escândalo, com a mudança forçada para São Paulo, com a queda na condição social da família. Mas, ao mesmo tempo, entendia que eu tinha feito o que precisava fazer para me proteger e obter justiça. Conceição, eu sinto muito pelo que meus pais fizeram com você, disse ela chorando. Se eu soubesse na época, teria feito alguma coisa para protegê-la. Eles destruíram a própria família com essa maldade, mas destruíram muito mais a sua vida. Espero que você tenha conseguido ser feliz apesar de tudo. Foi um encontro difícil, mas importante para meu processo de cura emocional. Ver que nem todos os membros daquela família eram monstros, que havia pessoas que reconheciam a monstruosidade do que foi feito, me ajudou a fechar alguns capítulos pendentes da minha história. Hoje, aos 78 anos, olhando para trás, vejo que aquela experiência terrível, por mais dolorosa que tenha sido, me transformou numa pessoa mais forte, mais determinada e mais dedicada a proteger outras mulheres que estão passando por situações parecidas. Se não tivesse passado por aquilo, talvez nunca tivesse descoberto minha verdadeira vocação na vida. A fazenda hoje está sendo administrada por Solange, uma das meninas que criei lá. Ela chegou aos 15 anos fugindo de um padrasto abusador, ficou conosco por mais de 20 anos, se formou em administração de empresas através de um curso à distância que paguei para ela fazer. E agora toca tudo com a mesma dedicação e carinho que eu sempre tive. O legado continua. Um lugar onde mulheres podem reconstruir suas vidas com dignidade e segurança. As mesmas paredes que um dia testemunharam meu sofrimento, agora testemunham histórias de superação, crescimento e empoderamento feminino. É uma transformação que me enche de orgulho e satisfação. Nesse momento da minha vida, eu realmente não sabia se conseguiria seguir em frente. A incerteza era minha única companhia constante. Vocês já sentiram esse medo do desconhecido, essa sensação de estar completamente perdida num mundo que parece hostil e perigoso? Deixe seu coração nos comentários se esse relato está tocando você de alguma forma. A vingança que executei contra seu Arthur e Dona Eulália foi fria, calculada e perfeitamente justa. Eles usaram drogas para me tornar indefesa. Eu usei as mesmas drogas para torná-los indefesos. Eles usaram o poder social e econômico para me oprimir. Eu usei a inteligência e a coragem para retirar todo o poder deles. Foi uma lição que eles carregaram pelo resto das vidas miseráveis que tiveram depois. Não posso dizer que não tenho sequelas daquele período terrível. Durante muitos anos tive pesadelos recorrentes, ataques de pânico em situações específicas, dificuldade enorme para confiar nas pessoas, especialmente homens. Mas aprendi, através de muito esforço e com a ajuda de pessoas boas como João Batista, que trauma não define quem somos, define apenas por onde passamos. O que nos define é como escolhemos seguir em frente. E eu escolhi seguir em frente, transformando aquela experiência horrível numa missão de vida. Proteger outras mulheres que estejam na mesma situação de vulnerabilidade que eu estive. Cada moça que conseguimos ajudar a reconstruir a vida é uma vitória contra a maldade que existe no mundo. Meus queridos, essa história me custou muito para contar. Custou lágrimas, custou noites sem dormir, relembrando dores que preferia ter esquecido.
Mas se pode servir de inspiração para alguém que esteja passando por situação parecida, então valeu a pena reviver cada momento doloroso. Quero que saibam que é possível, sim, se libertar de situações de abuso e transformar a dor em força. Se você está ouvindo essa história e está passando por algo semelhante, saiba que você não está sozinha. Procure ajuda, denuncie, não aceite ser vítima silenciosa. E lembre-se, às vezes a justiça não vem dos tribunais, mas das nossas próprias mãos quando temos coragem de agir. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras mulheres que, como eu, enfrentaram situações de abuso e conseguiram se libertar. São histórias que vão te inspirar, te dar força nos dias difíceis, te mostrar que sempre existe uma saída mesmo quando tudo parece perdido. Se gostou da minha história, por favor deixa seu like e se inscreve no canal. Mostra que minha dor não foi em vão, que essas memórias difíceis estão servindo para ajudar outras pessoas. E me conta nos comentários. Você já enfrentou alguma situação parecida? O que fez para superá-la? Sua história pode inspirar outras mulheres que estão precisando de coragem para agir. Lembro que no início dessa história prometi contar como consegui me vingar daqueles monstros. Agora vocês sabem. Foi com paciência, inteligência, coragem e principalmente com a ajuda de pessoas boas que acreditaram em mim e me deram o apoio necessário para fazer justiça. A vida me ensinou que às vezes precisamos ser nossa própria salvadora, que às vezes a justiça oficial não chega até as pessoas mais vulneráveis e precisamos encontrar nossos próprios caminhos para obter reparação e proteção. Mas também me ensinou que nunca estamos completamente sozinhas. Sempre existem pessoas boas dispostas a ajudar quando encontramos coragem para pedir socorro. Hoje, olhando para tudo que construí a partir daquela dor terrível, sinto orgulho da mulher que me tornei. Sinto orgulho da fazenda próspera que administrei por décadas, das dezenas de mulheres que ajudei a reconstruir suas vidas, da rede de proteção que criamos na nossa região. Aquela menina de 17 anos que chegou à fazenda Santa Rita, cheia de sonhos e esperanças, morreu naqueles meses de abuso. Mas das cinzas daquela menina nasceu uma mulher forte, determinada, capaz de transformar dor em propósito, trauma em missão, vitimização em empoderamento. E essa é a mensagem que quero deixar para todas vocês que me acompanharam até aqui. Não importa quão profunda seja a dor que vocês estão sentindo agora. Não importa quão impossível pareça a situação em que se encontram. Sempre existe uma forma de se libertar. Sempre existe uma possibilidade de reconstruir a vida. Sempre existe esperança de dias melhores. A vingança que executei não foi só minha. Foi de todas as mulheres que foram abusadas e nunca conseguiram justiça. Foi de todas as meninas vulneráveis que foram exploradas por pessoas mais poderosas. Foi um grito de basta que ecoou por toda aquela região e mudou a forma como certas situações eram tratadas. Nunca me arrependi do que fiz. Nunca senti culpa por ter destruído a vida daqueles dois monstros. Eles escolheram ser predadores. Eu escolhi ser uma sobrevivente que luta de volta. Eles escolheram usar o poder para machucar. Eu escolhi usar a inteligência para me proteger e proteger outras pessoas. A história que contei hoje é de dor, mas também é de coragem. É de trauma, mas também é de superação. É de maldade humana, mas também é de bondade e solidariedade. É prova de que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre existe uma possibilidade de virar o jogo e conquistar a própria liberdade. Espero que tenham gostado da minha história, mesmo sabendo que foi difícil de ouvir em alguns momentos. São memórias que carrego há mais de 50 anos, e compartilhá-las com vocês foi como tirar um peso enorme dos meus ombros. Obrigada por me ouvirem com carinho e respeito. Na próxima semana vou contar outra história, sobre uma amiga minha que também conseguiu se libertar de um casamento abusivo usando métodos pouco convencionais. Não percam! E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, mais corajosas do que pensam e merecem uma vida de dignidade e respeito.
Um beijo no coração de cada uma de vocês, minhas queridas. Até a próxima história.